Oi, gente, tudo bem com vocês? Graça e paz. Vi que algumas apresentações até que me mandaram do nosso trabalho de imunofisiologia de vacinas, algumas pessoas falavam um pouco assim, igual um pouco a prof. Aí. Veio conversando, gostei. Também gostei muito da nossa prova oral, foi muito bacana. E também vi algumas questões, assim, algumas confusões na hora de expor, de relatar os eventos, né? Fisiológicos da imunologia, que é normal, porque são muitas siglas, né? Os eventos se intercomunicam muito, então a gente às vezes quer dividir aonde começa e termina e isso não ocorre, né? Isso ocorre tudo ao mesmo tempo. E aí, então, eu vi algumas questõezinhas dessas, eu espero que até na aula aqui, essa aula ela não é muito celular, ela é muito molecular, e ela é bem detalhista. Não digo que é uma sequência que você tem que decorar, você não vai levar isso para a sua vida assim, profissional, no dia a dia, na prática. Só quem for trabalhar muito mesmo no aspecto clínico e que realmente seja solicitado, né? Que não é muito comum os médicos solicitarem, isso aí seria mais em quadros de internação e olhe lá pela estrutura do laboratório que você vai ter para solicitar a quantificação dessas proteínas. Às vezes elas são muito solicitadas em doenças autoimunes, infecções recorrentes, né? E quando a gente trabalha em pesquisa, é o que a gente tenta imaginar diante do problema de uma enfermidade, a gente cria uma chuva de ideias, né? Para que a gente possa se perguntar se a presença ou excesso, a ausência ou excesso de alguma destas proteínas possa estar relacionado com o desenvolvimento de alguma doença. Eu falei presença ou excesso, isso conta, mas também eu retifico colocando até a ausência, né, de algumas dessas. Então, o sistema complemento, esse nome, né, ele complementa, mas na verdade ele não é um complemento, não, ele é real, ele está o tempo todo acontecendo, amplificando a imunidade inata e adquirida, né, participa ativamente das duas, somando, né, literalmente, somando a resposta imunológica a esses. E o que é interessante a gente lembrar aqui é o seguinte, que esse sistema complemento, ele não está também interessado apenas em agir na superfície de um patógeno, ele age também o tempo todo na superfície das nossas células saudáveis, isso é muito importante a gente bater nessa tecla. Mas aí você pode perguntar, mas professora, se ele age o tempo todo na superfície das minhas células saudáveis, significa dizer que ele está me destruindo? Depende. Sim, não. Sim, se ele não tiver o que a gente chama de proteínas reguladoras, para que não deixe isso acontecer. Então, aí mais um momento você tira que o mais importante é o sistema imune ter essa homeostasia de controle do que é meu, do self, porque ele despende energia para ter essas proteínas de controle. Então, isso aí é o não, seria o não, então ele não estaria me destruindo. E o sim, ele pode sim passar a me autodestruir quando eu tenho desequilíbrio nessas proteínas regulatórias e às vezes também um excesso na própria proteína da cascata do complemento. Então, o sistema complemento é isso, né? Ele está ali agindo o tempo todo e sendo controlado o tempo todo quando fala nas minhas células saudáveis. E sim, quando ele encontra um antígeno semelhante, por ele ter sido educado, né, de uma certa forma, pelo sistema de apresentação de antígenos, porque a gente vai ver muito os anticorpos participando desse processo, a gente vai então entender que ele busca realmente complementar, potencializar a morte de células patogênicas, vamos dizer assim, né? E que ele também pode levar à morte das minhas próprias células, tá? Então, vamos tentar começar um pouquinho, acho que eu vou gravar essa aula de uma vez só mesmo, aí você fragmenta na hora de estudar, acho que ela vai dar mais de uma hora, porque ela é uma cascata enzimática, né? Ela é muito semelhante à cascata de coagulação. A gente costuma dizer que ela é muito semelhante. A partir do momento que ela começa, uma proteína vai se fragmentando e ativando a outra. Então, essa própria proteína já tem uma função enzimática.
E só que isso acontece geralmente na superfície de uma célula, diferente do fator de dos fatores de coagulação. Então, vamos entender um pouco como se define o sistema complemento. Então, a gente vai ter aqui um roteiro de estudo, que é o que eu apresento para vocês aqui agora, de como a gente vai trabalhar. Então, a gente vai procurar definir e ver do que é composto esse SC, não é Santa Catarina, a sigla, né, sistema complemento. A gente vai tentar definir as funções dele, para que ele, a importância dele, né? Ele é dividido em 3 vias de ativação do que a gente conhece hoje, né? Essas 3 vias e como elas são ativadas. As funções que vão estar relacionadas a essas 3 vias, tá? E aí a gente fala também das proteínas que regulam esse sistema, mas aqui também eu adicionaria um novo item, se vocês quiserem adicionar aí, que também eu vou falar das deficiências do sistema complemento. Você pode anotar aí, então eu vou citar também deficiências dele, tá? Então, quando ele está deficiente, o que a gente consegue observar nele? E também eu vou falar de que as proteínas produzidas nesse processo, elas também têm uma importância farmacológica, tá? A gente pode usar como uma ferramenta do sistema imune. Então, as proteínas como ferramentas, né, no sistema imunológico, tá bom? Bom, então vamos definir. Como a gente tinha comentado, é um conjunto de proteínas, tá? Plasmáticas, são suspensas, tá? Que elas podem ser ativadas através de uma reação em cadeia, uma reação em cascata, isto é, onde cada componente ativado é capaz de ativar o componente subsequente, né, o outro componente do sistema complemento. Então, por isso que a gente fala que é uma cascata de padrão enzimático. Um ativado é capaz de ativar o próximo e assim sucessivamente. Tá? Então, proteínas do plasma, proteínas suspensas. Então, se a gente fala em proteína do plasma suspensa, a gente já pensa aqui em um fator muito humoral. Primeiro há um contexto humoral envolvido para que depois leve um contexto citotóxico, tá bom? Que é esse pano de fundo que vocês estão olhando aqui na imagem. Se você olhar aqui na imagem, tem um desenho aqui, ó. Eu digo que isso aqui é tipo um canudo, né? Que é montado na estrutura, na parede, na membrana celular. Então, do que ele é feito, o sistema complemento? Do que ele é constituído? Ele é constituído por aproximadamente 30 proteínas, com certeza outras devem estar sendo descobertas e relacionadas. Essas moléculas, elas são de padrão solúvel, elas não são insolúveis, ou seja, elas não precipitam, tá? É preciso também ter receptores de membrana capazes de reconhecer essas moléculas do sistema complemento, tá bom? Então, uma interação muito forte com a membrana celular. E também, o que é muito legal, que eu acho fantástico, e como naturopata e como também especialista na área de medicina integrativa, eu sempre tento colocar isso para os meus pacientes, os meus interagidos, quando eu tenho a oportunidade de fazer as consultas com eles, e direcionar para um estilo de vida mais saudável, e eu sempre falo dos meus alunos assim, cuidem do fígado. O fígado é o cara, né? O fígado é uma usina onde tudo, é uma indústria, onde tudo no nosso organismo que nós nos alimentamos passa por ele, precisa dele para ser metabolizado, que é o sistema de primeira passagem que a gente fala, o complexo de proteínas que tem ali, que é o citocromo P450, o complexo xantinoxidase, né? São assim, é fantástico a estrutura do fígado no que diz respeito a ele participar das respostas inflamatórias. Por quê? Porque ele é estimulado por citocinas inflamatórias a produzir fatores de infecção aguda. A gente capta muitas das vezes esses fatores de infecção aguda no soro de um paciente. Então, por exemplo, o PCR não é uma reação de polimerase em cadeia, é a proteína PCR. Ele produz proteínas ligadoras de manose, né? É de lá que vem a proteína C1Q, C1R, né? Que a gente vai ver aqui. Então, assim, olha a importância desse rapaz. Quando ele está muito sobrecarregado, muito cansado, muito intoxicado, o nosso organismo inteiro vai mal. Primeiro que o cérebro já reconhece isso, o cérebro fica cansado, né? Porque o fígado não está fazendo a depuração, é o que a gente chama de detoxificação adequada. E isso prejudica o sistema nervoso central, prejudica o processo digestivo, que automaticamente altera todo o terreno biológico do paciente e automaticamente também prejudica o sistema imunológico. Assim, cuidem do fígado, usem plantas, ervas que fazem essa detoxificação.
Então, como o boldo, o cardo mariano, o alecrim, só que também a gente tem que ter o entendimento de qual dessas usar. Né? Isso aí são cenas para outros capítulos, mas vamos lá. Então, o sistema complemento é o principal mediador moral de um processo inflamatório, junto com os anticorpos, né? Ou seja, como é legal, o humor, que eu me lembro que na prova algumas coisas caíram disso para alguns alunos, e processo inflamatório, né? Então, a gente vê que o processo inflamatório ele acontece tanto em nível moral quanto em nível celular. E aqui os anticorpos são muito importantes nessa ativação do sistema complemento. Ele está constituído por um conjunto de proteínas, tanto solúveis no plasma, como proteínas que estão expressas lá na membrana. A gente já tinha te falado isso antes, só está amplificando aqui. Nos mamíferos, no caso, fazemos parte desse grupo. O SC ele tem um papel muito importante no mecanismo tanto de defesa inata quanto adquirida. A gente já tinha te falado isso antes também, tá? Qual a importância do sistema complemento e como ele funciona? É um importante mediador da resposta imune inata e adaptativa. Ele tem uma atividade constante, lembra que a gente já falou, ele não para. Agora mesmo, nosso sistema complementar trabalhando o tempo todo, porém, ele também tem que ter um controle muito rigoroso, que são as proteínas regulatórias. Ele é uma reação de cascata enzimática, como a gente já viu, e ele é dividido até então em 3 vias de ativação bem distintas. As vias de ativação são só as ativações que são diferentes, mas eles vão confluir por um centro comum, tá? E o objetivo é o mesmo, tá? Qual é o verdadeiro objetivo do sistema complemento? Promover a lise celular. Tá? Então, quais seriam essas 3 vias de ativação do sistema complemento? A gente vai buscar ver cada uma delas detalhadas. Quando a gente fala, por exemplo, da via clássica e via alternativa, o detalhamento delas, assim, é muito amplo, né? A gente vai abordar muito mais essas duas do que o próprio sistema da lecitina, porque o da lecitina é só o sistema de ligação dela que a gente vê muito mais diferente, né? Mas, assim, conflui, algumas seguem a mesma via, tipo da via clássica, e assim vai. Tá bom? Então, a professora pode ter falado mais de uma e menos da outra. Não. É só porque realmente o processo de ativação de uma é muito simples e que depois ela vai confluir igualmente para o mesmo centro, para a mesma, vamos dizer assim, espinha dorsal, cujo objetivo é levar o lise celular. Tá bom? Então, quais são as 3 vias? Via clássica, via alternativa e via das lectinas ou lecitinas, como queiram chamar. Bom, como é que a gente avalia essa importância do sistema complemento para o nosso organismo? Quando a gente avalia a incidência das imunodeficiências primárias ou genéticas. O que é uma imunodeficiência primária, professora, ou genética? É aquela que está muito relacionada justamente com a pessoa não responder muito bem a alguns quadros infecciosos, né? Então, a pessoa fica muito suscetível a infecções. É aquela que destrói células do sistema imune, ou altera um fator de proteína do sistema imune, que permite com que essa pessoa não tenha uma boa ativação da resposta imune, né? Então, que diz respeito da apresentação de células, assim. Então, essa incidência é muito grande. Então, a incidência de imunodeficiência primária genética é cerca de 1 para cada 10 mil crianças. Isso é um número alto, se a gente for considerar. Então, como é que ficaria essa distribuição? Existe uma distribuição relativa dessas imunodeficiências primárias. A deficiência primária mais comum dentro do sistema complemento é a que está associada com o C2. A gente vai ver muitas siglas a partir de C, fatores, a partir de agora. Então, por exemplo, algumas imunodeficiências estão relacionadas a 50% em relação aos anticorpos, as pessoas não produzem os anticorpos adequados ou deficientes. Está relacionada com o aspecto celular ou moral, as duas combinadas ao mesmo tempo, 20%, a maior parte é anticorpo. Deficiência nas células fagocíticas gera uma imunodeficiência. Deficiência qualquer padrão celular que altere a resposta celular. E 2% para o sistema complemento. Então, ele é muito estudado em aspectos de imunodeficiências, que pode gerar até doenças autoimunes também, tá? Ou respostas exageradas também do sistema imunológico. Uma das outras deficiências também mais estudadas são as deficiências de C3 ou de proteínas também reguladoras, que a gente vai falar bem mais no final da aula, mas a de C3 é a mais frequente, e ela é a que leva aquelas infecções severas. O que seria isso? Eu não ter essa proteína, um fragmento dessa proteína C3, me impede de ter uma boa ativação do processo de lise celular. E isso, então, não tendo essa lise, significa dizer que as bactérias, elas escapam dessa lise. E aí eu tenho infecções severas e até recorrentes. Então, às vezes a pessoa tem uma deficiência na síntese dessa proteína, tá bom? Então, quando a gente fala na representação dos componentes do SC, a gente tem o seguinte, vamos colocar aqui algumas coisas e você anota.
Então, por exemplo, quando a gente for estudar a via clássica, assim como as vias terminais, já aquela que é comum, quando eu falar em via terminal, é aquela via que é comum para as três vias, são designados o símbolo C, tá? Então, via clássica tem a ver com componentes de padrão C, e a via terminal também, para todas as três, a gente padroniza com essa letra C. E essa letra C, ela vai seguindo uma sequência numérica, né, de acordo com uma ordem sequencial dos eventos, tá? C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, e aí vai, tá bom? Já os componentes, quando a gente fala de uma via alternativa, a gente vai ver essa diferença entre clássica e alternativa. O C3, ele permanece, tá? Ele fica uma proteína cuja nomenclatura fica comum, tanto para clássica quanto para alternativa, só que outros nomes vão sendo designados para essa alternativa, tá? Que se tornaram mais convencionais, são símbolos diferenciados para a alternativa. Então, na alternativa já vai aparecer o que a gente chama de fator B, fator D, properdina, que esses nomes não aparecem no padrão clássico. Porém, quando eu chegar numa via terminal da alternativa, ela vai respeitar também essa sequência numérica que segue para uma clássica, desde que seja o padrão comum para todas elas, assim também como a via das lecitinas, tá bom? Mas a gente vai trabalhar bem essa questão da via clássica alternativa, que é onde existe um pouco mais essa diferença, tá? Bom, quais seriam as funções do sistema complemento? Então, a primeira função dele é promover o lyse, que é a morte celular através da ruptura, e aqui que eu lembro que na prova algumas pessoas não sabiam explicar isso aqui muito claro, como acontecia, certo? Então, essas proteínas do complemento promovem perfurações na parede dessa célula, levando a um desequilíbrio osmótico, e aí o lyse. E aí os fagócitos vêm e fazem essa limpeza. É uma proteína também de opsonização, que muitos já estudaram e entenderam esse padrão de opsonizar, a facilitação da fagocitose, que, olha, eu vi muita confusão de colocar o lisossomo como a estrutura que faz fagocitose. Gente, lisossomo não faz fagocitose, por favor. Lisossomo, ele é uma organela que está lá dentro da célula para digerir proteínas, tá? E no processo da fagocitose, ele é convidado a participar, tá bom? Então, aí uma bactéria, quando está revestida por essas proteínas do complemento, às vezes com anticorpos ou não, que aí, no caso pode ser a via das lecitinas, né, que não precisa de anticorpos, e aí facilita a fagocitose dele, tá bom? Outra função é a ativação também de uma resposta inflamatória. Por quê? Porque no momento em que, às vezes, essas proteínas estão sendo fragmentadas na membrana desse parasita, fragmentos dela ficam no humor, na circulação sanguínea, e também funcionam como quimioatrativos, tá? Então, alguns desses fragmentos a gente vai te falar deles, como um exemplo da C2B, né, que é uma proteína quimioatrativa, o C3A, o C5A, né? A gente vai falar um pouco delas, então promove quimioatração, promove vasodilatação, e a gente já, na prova, alguns estudaram bastante esse tema, então promove degranulação de mastócito, cuidado isso aqui que alguns não lembravam desse processo também, então promovendo mais nunca a intensificação da resposta inflamatória, beleza? E uma outra coisa bem legal que a gente vai ver também, que é a limpeza, o clearance of immune complex, ou seja, a limpeza dos complexos imunológicos. Professor, o que é um complexo imunológico? É assim, ó, lembra que eu tenho anticorpos e proteínas do complemento. Qual é a função deles? Neutralizar, opsonizar. Na maioria das vezes, quando esse caso de inativação, que alguns alunos falaram até na prova muito bem, ou dessa neutralização, então eu tenho o antígeno, eu tenho ali a proteína, e eu tenho o anticorpo, às vezes o sistema complemento tudo junto. Isso aqui forma um complexo, tá? E ele fica lá em suspensão, boiando, só que esse complexo ele tem que ser limpo, ele não pode ficar andando por aí fazendo o que ele quer. Isso aqui pode obstruir vias renais, então não pode. Então, esse complexo, em algum momento, a função FC, a posição FC dele vai interagir com um fagócito, e esse fagócito vai fagocitar esse complexo inteiro, tudo que está aí junto. E aí, essa fagocitose, então, promove a degradação desse complexo, a limpeza, tá? E é muito comum formar esses complexos, tá, gente? Principalmente quando a gente tem processos infecciosos intensos. Tem médicos que até solicitam, tem alguns exames que a gente consegue ver o aumento, né, desses complexos muito na circulação sanguínea. Então, a gente tem que ter o controle deles também, porque não é bom ter em excesso. Então, o sistema complemento, ele participa de vários processos biológicos. Vou dar uma listinha aí para te anotar. Então, a gente já viu, facilita a fagocitose, que é a opsonização, né, de um certo modo, na fagocitose, na opsonização.
ele produz proteínas quimioatrativas que promovem vasodilatação, imigração e recrutamento de células, promove a liberação de histamina nos mastócitos através de uma das proteínas dele, que é a C5A e a C3A, e também de basófilos, promove o aumento da liberação de espécies ativas de oxigênio pelos leucócitos, ou seja, o burst oxidativo, porque ele intensifica uma resposta inflamatória. Ele promove vasoconstricção, vasodilatação, aumento da permeabilidade. Lembra que eu bati nessa tecla para alguns alunos que existe diferença entre permeabilidade e vasodilatação. Né? E ele também promove a agregação de plaquetas, quando é preciso promover o fechamento, né, de vasos sanguíneos rompidos. E o objetivo maior de todos é citólise, ou seja, lise de uma célula, principalmente quando for uma célula patogênica, né, uma bactéria. Então, vamos imaginar que a gente tem uma bactéria invadindo, ela ativa o sistema complemento, porque essa partinha azul aqui já é o complemento, vamos dizer assim, que pode ser tanto um anticorpo, pode ser um ligante de manose, né, pode ser também uma via alternativa, que independe da ligação do anticorpo. Então, a gente tem 3 maneiras de promover essa ativação, tá? Em nível de superfície, sempre na superfície. Bom, com a ativação do sistema complemento, a gente tem que formar letrinhas. Eu digo que o sistema complemento ele é uma sopa de letrinhas. Aí aqui a gente já tem uma letrinha mais avançada, tá? Para chegar nisso aqui, a gente passa por várias etapas que é o que a gente vai ver. Mas as mais conhecidas, vamos dizer assim, C3A e C5A. A gente chama essas proteínas de proteínas anafiláticas, tá? Pode anotar. Por quê? A C5A, o mastócito tem receptores de alta afinidade para C5A. O que acontece quando se liga ao mastócito? Ele degranula, ele libera histamina, que os vasos têm receptores de histamina e promove o aumento da permeabilidade. Aqui, ó, promove o exudado. E também, tanto a C3 quanto a C5A, elas têm uma ação também na musculatura lisa, promovendo o quê? Vasorrelaxamento, né? Então, contração da musculatura, espasmos. Aí também a gente vê que isso promove um processo de diapedese, tá? Que é o que a gente já tinha visto anteriormente em outras aulas, né? Então, não vou detalhar aqui, porque a gente já falou sobre ele, né, gente? Bom, então vamos lá. Ativação do complemento. Existem essas 3 vias. Vamos ver aqui com calma, para você ir absorvendo pelo menos o ponto de partida de cada uma delas. Então, a via clássico, tem a ver com anticorpo. É um complexo, ela forma um complexo antígenos e anticorpo. Ela necessita de anticorpo. Você pode anotar aí a via clássica. Então, o antígeno seria a proteína lá da superfície da bactéria e o anticorpo se liga a ela. Então, preciso ter esse anticorpo ligado. Quem são esses anticorpos? A gente vai te falar mais na frente, tá? Mas eu preciso ter o complexo antígeno-anticorpo na clássica. Então, se eu já tenho antígeno anticorpo numa clássica, é sinal que eu tenho uma adaptativa trabalhando aqui. Vocês concordam comigo, né? Porque para eu ter anticorpo produzido, é sinal que eu já tenho uma resposta adaptativa que começou em algum momento. A outra via, vou só deixar a lectina aqui um instantinho, tá? Aí eu venho para a alternativa. Por quê? Porque a clássica e a alternativa, elas são muito similares, tá? O que vai diferir uma da outra é que a alternativa, ela não precisa de um anticorpo. Ela inicia automaticamente na membrana do patógeno, tá? A própria proteína do complemento, ela consegue aderir na parede do patógeno e iniciar o processo, tá bom? Então, aqui, presta bem atenção nisso, a clássica, para que a proteína do sistema complemento se ligue na parede do patógeno, ela precisa ter uma ligação cruzada, que a gente chama, uma ligação de afinidade, de avidez, com o anticorpo que está ligado já lá. Na alternativa, eu não preciso desse anticorpo. A proteína do complemento, ela consegue promover uma reação química já na parede do patógeno e consegue ir desvencilhando a cascata, desenrolando toda a cascata na superfície, tá bom? Então, é isso que difere uma da outra. A via da lecitina é porque, assim, algumas bactérias apresentam na membrana delas estruturas de carboidratos, né, derivados de carboidratos, diferentes tipos de carboidratos, por isso é chamado lexinas, que está na superfície desse patógeno. E o nosso organismo, mais especialmente o fígado, ele produz uma proteína ligadora de manose, por exemplo, um exemplo de uma lectina, uma manose. Então, essa proteína ligadora de manose, ela vai encontrar, em algum momento, uma superfície de um patógeno que tenha uma manose. E aí, então, liga nessa manose, entende? Então, por isso, assim, que as mais estudadas são clássicas e alternativas. E aí, uma vez ligando receptores de manose, que é o MPB, o MASP, se não tiver tão detalhado nessa aula aqui, eu gravo depois uma outra aula só falando melhor da lectina para vocês, tá bom? E aí, então, ambas têm que confluir para um centro comum, que é a via terminal. Lembra que aqui
tudo é C, tudo passa a ser C. Aqui a gente tem algumas nomenclaturas diferentes para promover o início, né, da ativação do complemento, mas aqui tudo é Czinho já. E aí, nessa ativação do complemento, o que a gente pode ter? A gente pode ter aumento do recrutamento de células inflamatórias, a gente pode opsonizar mais ainda o patógeno, a gente pode promover a lise direto. Acontecem as três coisas até ao mesmo tempo, tá? Mas o intuito é amplificar a inflamação e também com controle. E aí, então, esse quadro aqui, ele mostra já um pouco mais amplo do que o anterior. Aqui a gente já te mostra, por exemplo, o nome dessas, já dá nome aos bois, né? Então, vamos lá. Então, classical pathway, então a via padrão, vamos dizer assim, a via clássica, então aqui a via das lecitinas e a via alternativa. Então, a clássica, ela precisa do complexo antígeno anticorpo na membrana, para que ela possa, então, quem participa desse complexo, vou te falar dessa proteína C1, vou te falar da proteína C4 e C2, quem são elas, tá? Como elas atuam. Aqui, por exemplo, a via alternativa, de novo, então, na superfície do patógeno, já na superfície, ó, não tem complexo antígeno anticorpo, na superfície do patógeno, o C3 já começa a trabalhar, e aí depois vem o fator B e o fator D, tá? Mas vê que todos confluem para formar o complexo C3 convertase. E a via da lecitina é um ligante de manose, uma proteína ligadora de manose, né, que tem na superfície, essa manose ela tem lá na superfície dos patógenos, tá? Então, quem são essas proteínas ligadoras de manose? A MPB e a MASP. Quem produz isso? O fígado. Quando ela encontra essa lecitina, ela se liga e promove a fragmentação do C4, do C2, que é muito parecido aqui, ó, né, com a clássica, e aí leva para um padrão molecular comum. Por isso que às vezes a gente não te apresenta as três tão detalhadas, tipo, geralmente a lecitina a gente não te apresenta, porque o único ponto de diferença dela é só esse aqui, mas o resto ela conflui muito igual à clássica. Agora, a alternativa, ela tem essas diferenças bem maiores aqui em relação à clássica, né, o sistema de ativação dela é bem diferente, tá bom? O intuito é todas converterem para a via comum, que é a C3 convertase. Uma vez formando o C3 convertase, ele continua no processo de clivagem, ele promove a clivagem das sequências das proteínas C, então C4, C5, C6, C7, C8, C9, até chegar realmente na formação do complexo de Lise. Aí, então, assim, na verdade, esse sistema, ele gera dois fragmentos de proteína. Ele gera um grupo de proteínas que vão recrutar mais células e vão promover o aumento dos mediadores inflamatórios. Então, quando a gente fala nessas As, quando você vê os padrões As do sistema complemento, C4A, C3A, C5A, esses padrões, eles são padrões humorais, eles são padrões de recrutamento, de quimiotaxia, de anafilaxia, tá? Eles vão promover isso. Quando a gente fala nos padrões B, geralmente os padrões B são aqueles que ficam presos na membrana, anota isso. E por que ele fica preso na membrana? Ele vai ser o molde para que possa formar o complexo de ataque à membrana que a gente fala. Então, é um complemento de ligação, né? Ele vai se ligar aos receptores de fagócitos, também esse C3b pode promover a opsonização ou remoção de imunocomplexo, assim, você vê que são três vias diferentes aqui atuando, ó, presta atenção. Então, uma para promover mais recrutamento de células, aumento de mediadores inflamatórios. Uma, o C3b é uma proteína também que promove a opsonização e remove, isso promovendo, então, assim, a remoção daqueles imunocomplexos que eu te falei. E outra, essa mesma C3b, ela também fica presa na membrana e começa a promover a formação dos componentes de ataque, né, o complemento terminal, que é o complexo de ataque à membrana, promovendo o leasing da membrana, tá? Então, esse C3b, assim, ele tá lá preso na membrana, professora, ele pode fazer duas coisas. Ele preso na membrana, ele pode já facilitar a fagocitose dessa bactéria cuja ele está preso, e ao mesmo tempo também, os outros C3b, eles já podem estar fazendo a formação do complexo de ataque à membrana. Você viu? É muito bacana, né? Muito show de bola isso. Vamos avançar, então. Então, como seria a via clássica? Ela tem a participação dos anticorpos ligados à superfície de uma célula ou compondo um imunocomplexo. O que eu quero te mostrar nesse quadro é que não é qualquer tipo de anticorpo que tem que ligar para ativar o sistema complemento. Ele tem que ter uma interação de valência, quanto mais interação tiver, melhor, e isso gera uma melhor avidez, ou seja, uma visibilidade do antígeno. Então, vamos ver os níveis de avidez e os níveis de interação. Se a interação for do tipo apenas monovalente, ou seja, apenas uma porção FAB do anticorpo estiver ligada ao antígeno, isso não é bom, isso gera uma avidez muito baixa, então isso não é capaz de ativar complemento. Quando eu venho com o anticorpo IgG, que ele começa a ligar as suas duas porções FAB,
já melhora um pouquinho, é bivalente, a gente já tem uma avidez alta, isso pode já promover uma certa, eu não digo que vai ativar o complemento, pode ativar tanto o complemento como pode fazer aquele processo lá que a gente viu, de opsonizar, né, de neutralizar, formar imunocomplexo, já começa, porque já é mais alto. Agora, quando eu tenho a mocinha da resposta imune primária, que é a IgM, que é um anticorpo pentamérico, ele tem 10 áreas de ligação ao antígeno, 10 sítios FAB, olha como é que ele se liga aqui, né? Olha isso aqui, gente. Alta superfície de contato, isso aqui, né? Então, quanto maior for essa superfície de contato, polivalente, very right, ou seja, muita interação, muito alta a interação. Então, esse aqui é uma ótima convidada para ativar o sistema complemento, assim também como a IgG, tá? Mas muito melhor a IgM. Então, na via clássica, a gente tem tanto a IgM quanto a IgG ativando. Aqui a gente mostra um pouco uma estrutura um pouco mais tridimensional de como é uma IgM, a estrutura pentamérica delas, pontes de sulfeto dando estabilidade, sua cadeia J. E aqui a gente tem a IgG, que ela tem um padrão mais monomérico, tá? Então, a cadeia pesada, suas cadeias leves e a ponte de sulfeto. Bom, lembrando que a porção que se liga ao patógeno é essa porção variável, né? É a FAB. A porção FC, que está aqui as suas porções FC, são aquelas que se ligam aos receptores de alta afinidade na membrana das células, tá? Então, vamos lá, a via clássica, como é que ela começa? Para eu começar uma via clássica, eu tenho que ter uma ligação de uma proteína chamada C1, né? Essa proteína C1, ela é produzida lá no fígado, lembra? O fígado é o cara que está produzindo todas essas proteínas do complemento, tá bom? Então, essa proteína C1, ela tem uma porção chamada de porção Q, que a gente diz que é a porção ativa, é a porção enzimática, tá? Então, vamos lá, essa proteína C1, ela é dividida em porção C1Q, C1R e C1S. Você pode anotar aí, ela tem 3 regiões. E ela precisa de um mineral, que a gente chama isso aqui de, tá vendo? É uma enzima. E se você lembrar de bioquímica, você deve estar tendo aula de bioquímica, muitas enzimas só têm sua funcionalidade em função de minerais, né, que são os oligoelementos que a gente fala. Então, a gente chama eles de cofatores. Então, como uma boa enzima, para ela funcionar, ela tem que ter, na maioria das vezes, um cofator. Então, o cálcio, que ele é um cofator de bom trabalho dessa C1Q, tá? Então, a gente tem a C1Q, que ela é dividida em C1R e C1S, e o cálcio dando essa estabilidade como cofator. Então, a cabeça dela seria a porção aqui, C1Q, essa aqui seria a haste dela, e a gente tem as regiões de clivagem propriamente dita, que é a C1R e a C1S, tá? Então, vamos ver como é que acontece? O que você está dizendo, professor? Então, assim, para eu ativar uma via clássica, eu tenho que ter um antígeno na parede, eu tenho que ter um anticorpo ligado, aí quando eu tenho esse complexo, é que a C1Q vai se ligar no complexo antígeno-anticorpo, tá? Então, vamos lá? Tá aqui, ó. Esse aqui seriam os fragmentos do antígeno numa parede de qualquer, pode ser a minha própria célula, a parede de um patógeno, tá? Quem são esses que chegaram aí? Parecem medalhas, né? São os anticorpos, tá bom? Ligaram, FAB, tal. Beleza, no antígeno, a porção FC tá lá de bundinha para fora, esperando ser ligada. Quando tem essa ligação, essa interação, então, aí a C1Q, ela encontra essa área de ligação com esses 2 sítios FC livres, e aí a C1Q se encaixa perfeitamente nessa porção de anticorpo. Opa, eu tive uma tríade aqui, antígeno, anticorpo, C1Q. E ela tem que ter o cálcio acoplado nela, tá? Vamos ver o que vai continuar acontecendo? A porção de clivagem C1S é a porção, quando essa tríade acontece, a C1S se ativa, tá? Quando coisas começarem a cortar aqui na aula que eu fiz, é porque está dizendo que está ativando, tá bom? Lembra que é uma clivagem. Então, a C1S, ela se cliva, então ela se torna ativa, ela se torna potencialmente mais ainda enzimática. Para quê? Porque ela quer quebrar alguém, tá? Então, esse é o sítio mais ativo da C1Q, seria o C1S. O C1R, ele dá estabilidade também. Então, a C1S, ela vai ter uma ligação monovalente, vamos dizer assim, uma avidez química, por quem? Por uma outra proteína agora, que é a chamada C4. Então, aqui a gente quer formar o complexo C3 convertase. Olha, a sequência aqui seria chamar C2, né? Mas não é uma sequência numérica exata, tá? É um padrão de formação proteica, é isso que tem que formar. Então, a C1S, quando se clivou, por que ela se clivou? Porque ela encontrou a ligação antígeno-anticorpo, tá? Na superfície do patógeno. Ela chama a C4 vai ser clivada também. Vai ser clivada em quem, ó? Vai formar um pedaço. Aí essas clivagens sempre vão gerar quais tipos de fragmento? B e A, tá bom?
Então, toda vez que clivar, a gente vai gerar B e A, Bzinho, Azinho, tá? Então, diz o seguinte, o C formou o C4Azinho e formou o C4Bzinho. Vamos ver o que vai acontecer? Agora você ir acompanhando comigo, não vou te dizendo tudo que vai acontecer. Então, o que aconteceu dessa imagem, presta bem atenção, para a imagem anterior? Presta atenção, ó. Eu estou aqui com C4A, estou aqui com C4B. O que aconteceu? Não se desespere, tá bom? O C4B, ele foi atraído para a membrana, ele se ligou à membrana, ele tem receptores de ligação, lembra que tem que ter receptor na membrana para ligar o complemento? Então, o receptor do C4B ligou o C4B, e o C4A, ele ficou humoral, tá vendo? Ele ficou suspenso. Beleza. E aqui a gente tem um outro mineral participando ativamente dessa resposta, que é o magnésio. Então, mais um cofator. Beleza, tá aí, já tem coisas quebrando, tem coisas acontecendo. Vamos ver o que vai acontecer mais ainda agora? Esse C4B está formado, gente. O que vai acontecer? Olha só, o C4B, ele se complexa. Ocorreu, esse C4B, ele promove a quebra do C2. Você não ficou aqui claro, mas vamos anotar. Se você pensar comigo, foi isso que aconteceu. Então, bem aqui, chegou um C2 nesse processo, tá? Esse C2, ele foi quebrado. Ele foi quebrado em quem? Em C2B, que é esse bem aqui, e ele foi quebrado em quem? C2A. Então, esse C4B, esse complexo que a gente viu aqui, ó, antes, só o fato dele estar na membrana, o C1S ter sido ativado, ele é capaz de pegar o C2 e quebrar, tá? Em C2A, o C4B, lembra que ele tem uma atividade enzimática? Estou fazendo devagar para você anotando. Então, ele vai quebrar em C2A e C2B. E o que vai acontecer? O C2A vai ficar grudado com ele. Aqui, ó, tá aqui o C2A, grudou, tá bom? Enquanto que o C2B vai para a membrana. Eu quero, vai para o líquido corporal, perdão. O C2A que ficou na membrana, o C2B foi para o líquido corporal. Aqui tem que ser com calma mesmo, gente. É muita letra e às vezes a gente vai gaguejando, atropelando. Por que é importante você olhar esse processo? Alguns livros colocam que esse C2B é que fica preso na membrana. Tá errado. Essa é a única exceção quando a gente fala de Azinho e Bzinho, porque todos os A, geralmente, os fragmentos A, eles ficam suspensos. Você está vendo aqui o C4A, né? Só que essa aqui é a única exceção. O 2 é a única exceção em que é o seu C2A que fica na membrana. É ele que tem receptor de alta afinidade na membrana. Enquanto que o C2B vai em suspensão para formar imunocomplexos, tá bom? Então, aqui, quem é o complexo C3 convertase, professora? Se isso já é uma boa pergunta. Ele é formado pelo C4Bzinho e pelo C2Azinho. Então, esse complexo, presta atenção, ele se ligou à membrana. Isso aqui é muito importante, porque nada aqui tem que estar acontecendo mais suspensão. É aqui que esse complexo enzimático vai chamar agora, talvez, a proteína C3 e vai quebrá-la, tá? Justamente por isso que é chamado de complexo C3 convertase. Então, quem é o complexo C3 convertase? Ele é oriundo da quebra do C4 e do C2, formando quais partes? C2B e C2A. Vamos ver o que vai acontecer? Então, é isso. Esse complexo, C4B e C2A, ele pegou o C3, eu posso colocar bem aqui para você acompanhar comigo. Ele pega, ele capta o C3 e vai quebrar o C3 em quê? C3A, opa, e C3B. E aí, professora, para onde é que vai o A? O A vai para a resposta moral. E o B vai ficar ligado, que é o que a gente vai ver bem aqui agora. Então, o que eu vou ter aqui agora? Eu já tinha o C4Bzinho, C2Azinho, e agora eu tenho o C3Bzinho. E olha lá, aqueles que estão em suspensão. Eles vão se ligar e vão fazer as funções que eles têm que fazer. E aí, agora, para eu colocar bem aqui, eu colocaria mais bonitinho o C3B. E chegou ele. Então, o C3 foi ligado. Deixa eu apagar aqui, para não te confundir. Então, tá aqui. O C3 chegou, tá? Nesse complexo enzimático que é convertor de C3, quebrou em C3A, né? E também, e
também formou o C3b. Então, beleza, formou esse complexo, o C3 convertase converteu e formou esse complexo aqui, que é muito importante, que a gente vai ver quem é ele à medida que a gente for avançando. Então, C3ABzinho, C2Azinho, C3Bzinho, forma que tipo de complexo? O C5 convertase. Por quê, professora? Porque essas três proteínas enzimáticas que estão ligadas na membrana têm a função agora de quebrar qual próxima proteína do complemento? A C5, tá? Então, eles estão presos na membrana. Olha, corrijam aqui, tá? Tá vendo? Então, bem aqui a gente já vai fazer uma correção. Aqui não é B. Aqui é o quem, galerinha? É A. Tá? Aqui é o A. Então, seria o C4b, o C2a e o 3bzinho, tá bom? Isso é o complexo C3 convertase. Ele dirige o complemento para formar o complexo de ataque à membrana, que é o MEC, a gente fala. Então, começou aqui a formar tudo na membrana. Então, aquele que a gente viu, C4b, C2a e C3b, eles vão quebrar C5, se aqui eu quiser colocar, é como se chegasse aqui um C5, e esse C5 vai ser quebrado em C5A e C5B. O C5A vai para o plasma e o C5B forma o C3AB, C2A, C3Bzinho e C5Bzinho. É isso mesmo, gente. Lembra que eu falei? É uma sopa de letrinhas. Então, aqui a gente tem só reforçando. Vamos lá. Eu tinha um anticorpo que ligou no antígeno. Esses anticorpos começaram a formar reações mais ávidas, né? Promovendo assim a interação do complexo C1Q, da proteína C1Q, onde ela tem os seus sítios enzimáticos, que é o C1R e o C1S, mais precisamente, tá? Onde nesses sítios é que ela chama a proteína C4 e, consequentemente, C2 e, consequentemente, C3, que é o que a gente viu agora, para formar os complexos. Então, vamos ver o que vai acontecendo aqui. Então, tá aqui, ó, a proteína C4 foi ligada, ela foi quebrada em C4A, que a gente viu agora, e aqui o C4B, tá? Que, por sua vez, C4B na membrana capta o C2, tá? E esse C2 ele vai ser fragmentado em C2B e C2A, que a figurinha tá bem certinha. Lembra que é o C2A que fica na membrana. Então, 4B, C4B e C2A formam o complexo C3 convertase. E aí, então, quem vai chegar aqui agora, na próxima imagem? Então, o C4B com o C2Azinho pega a proteína C3, liga-se a ela, quebra o C3 em C3B, e aqui é legal uma coisa assim, preste atenção. Aí você pode dizer, professora, tá cheio de 3B aqui. Nossa, isso aqui é uma alça de amplificação, anota isso. No momento em que a gente está formando o complexo C3 convertase, eu vou quebrar esse C3, ele produz muitos C3B, ele amplifica. Então, tem o C3B que vai ficar ligado na membrana, e outros C3B também vão se ligar em outros pontos da membrana. Então, é tipo assim, ele já vai deixando C3Bs ligados na membrana para que quando vier formar novos complexos C4 e C2E já tenha C3B ligado. Então, o que é isso? É uma amplificação da resposta, já é mais rápido para acontecer. Né? Como se fosse uma resposta, vamos dizer assim, eu vou brincar aqui agora, fazer uma comparação. É como se fosse uma imunidade de memória. Eu estou produzindo mais C3B. Se eu já consigo fazer mais C3B, sinal que eu já consigo formar mais rápido o complexo C4B com C2A. Porque você entende que isso não está acontecendo só aqui nesse ponto da membrana, em diversos outros pontos da membrana está acontecendo isso. Então, a gente chama isso de alça de amplificação, tá? Esse excesso da produção de 3B. Então, ele começa a quebrar vários C3 ao mesmo tempo. Bora produzir logo C3B, bora produzir C3A, que é sinal que está precisando aumentar a resposta imunológica. Então, ao mesmo tempo que eu produzo muito C3A, eu também estou produzindo muito o quê? Perdão. Ao mesmo tempo que eu produzo muito C3B, eu estou produzindo muito o quê? C3A. Você está vendo? Para cada C3B que eu produzi, eu liberei um C3A. Agora, a gente tem que ter cuidado aí. Se essa resposta fica muito exagerada, e eu amplifico muito, o problema não está tanto em eu ter muito C3B, o problema vai estar em eu ter muito C3A. Porque, meu amigo, se eu tiver C3A em excesso, significa dizer que o sistema complementar está desregulado. E isso é uma proteína muito anafilática, assim como a gente vai ver na C5A. Então, isso também não é legal. Tá? Então, aqui eu quero ampliar para formar mais complexo C5 convertase. Então, quem é o C5 convertase? É o 4Bzinho
É o 2Azinho, eu falo isso até de olho fechado, gente, para ir memorizando a sopa de letrinhas, né? Junto com o C3Bzinho. Então, beleza, vamos lá? Então, tá aqui, 4Bzinho, 2Azinho, C3Bzinho liga com C5. Aí quebra C5 em quem? C5A e C5B, ok? Vamos ver o que vai acontecer no decorrer desse processo? Bom, uma vez complexado, então, o C5B, qual é o objetivo aqui? O C5B, o objetivo dele não é se ligar a esse complexo que o formou, é ele se fixar à membrana. Esse é o objetivo. Porque o C5B, ele não existe aleatoriamente. Não existe C5B, você não vai ver C5B, boiando sozinho, não. Para formar C5B, eu tinha que ter passado por todo aquele processo, C3 convertase, C5 convertase. Aí eu formei esse 5B, ele é obrigatoriamente convidado a se ligar à membrana, esses receptores de alta afinidade para o C5B na parede da membrana, tá? E você vê que essa proteína, ela já muda a conformação de outras, é uma proteína mais linear, vamos dizer assim, ela já perfura melhor a membrana. Então, esse C5B que a gente viu lá, ó, tá ele aqui, ó. O que ele faz agora, o C5B? Ele começa, então, a se complexar a outras duas proteínas do complemento. A quem? A C6 e a C7. Agora, preste atenção, essas proteínas se clivam? Não. Aqui já não tem a clivagem, eu não vou formar C6B e nem C6A, e nem C7A e nem C7B. Você está vendo como enrola a língua? É travador de língua isso aqui. Aqui, o fato da C5B já estar na membrana, ela funciona como um ótimo receptor. Anota aí. Receptor de quem? Do C6 e do C7. Então, olha, a C5B, ela se aumenta, é como se ela tomasse um Proteoway. Ela cresce, ela fica robusta. Por quê? Porque ela se complexou agora a quem? Ao 6 e ao 7. Eu formei esse complexo. C5Bzinho, C7. Uma vez eu formando o C5Bzinho, C7, ele atrai uma outra proteína de encaixe nessa haste dele aqui, vamos dizer, de estabilidade, que é a C8. Então, eu formei o C5B, é somatório de letrinha, gente. 6, 7, 8. Gente, você está começando a ver isso aqui. Isso aqui está começando a formar tipo o canudo que eu te brinquei, lembra? O objetivo disso é formar um orifício para perfurar a membrana. Vamos acompanhar? Olha lá, voltando. C5B, 6, 7, 8, né? Então, a gente tinha aqui, ó, C5B, 6, 7, 8, e agora esse C5B, 6, 7, 8, ele começa a interagir covalentemente, né, por ligações muito rápidas, aglomerando agora a proteína que vai dar realmente cara ao MAC, que é o que a gente quer, que é o C9. E a gente começa a formar um poli-C9, né? São vários C9s agregados uns ao outro. Então, isso me leva à formação de quem? Do MAC, que é o complexo de ataque à membrana. Isso aqui transpõe a membrana, perfura a membrana, causa um desequilíbrio osmótico. Então, vários MACs desses estão sendo formados. Lembra daquele C3B que amplifica a resposta? Então, vários complexos de ataque à membrana foram formados ao mesmo tempo. Essa célula morre por desequilíbrio osmótico. Bom, você volta aí, né? Porque se eu voltar aqui, a aula vai ficar muito extensa. Você volta lá para ir revendo como a gente chegou nessa via clássica. Por que é clássica? Bem aqui, eu sempre enfatizando, ela precisou da interação antígeno-anticorpo e ela necessita da proteína C1q, que é oriunda lá do fígado. Ok? Bom, aí a gente vê que toda aquela brincadeira daquelas proteínas que foram liberadas, C3b, C3a e tudo mais, elas fazem muito isso, elas melhoram a fagocitose, que é o processo de opsonização. Então, tá aqui eu tenho uma proteína do complemento, aqui a gente está exemplificando pela C3b, aqui eu tenho um quadro de uma... Essa aqui seria uma C3b oriunda de uma via clássica. Essa aqui seria uma C3b oriunda de uma via alternativa. Vou te explicar por quê. E aqui seria a ativação já por via das lecitinas, imagina. Então, qualquer uma dessas três vias formadas em nível de superfície do patógeno pelo complemento, essas proteínas do complemento, os fagócitos, têm receptores para elas. Tem receptor de alta afinidade para essas proteínas das três vias. De uma maneira ou de outra, mesmo que ele não sofra o lise de membrana, essa bactéria pode ser mais vista ainda por conta do complemento, o que se liga no fagócito e promove a fagocitose dele. Gente, de novo, eu abro um parênteses aqui, não é lisossomo que fagocita, por favor. Formou o fago, a vesícula aqui de fagocitose, agora sim os lisossomos se fundem a ela para degradar, ok?
Então, eu vi muito isso, fiquei preocupado. Cuidado com essa linguagem que vocês estão colocando, tá bom? Então, aí seria um mecanismo de facilitação da fagocitose. Uma outra função dessas proteínas que foram feitas lá, C3b, C3i, C4, é promover a remoção que a gente chama do imunocomplexo. Imunocomplexos podem ser muito formados em choques anafiláticos, reação alérgica a medicamentos, e isso prejudica a função hepática e renal. Então, o sistema imune, ele participa dessa limpeza também. Então, a gente tem aqui um antígeno pequeno, vamos dizer assim, a gente tem o complexo anticorpo, né, a forma do complexo anticorpo, e eles estão circulando com o complemento ativado, né? Então, a proteína C1q, você vai dizer, meu professor, a proteína, o anticorpo aqui não teria que estar ligado na superfície? Não. A partir do momento que o anticorpo ligou a uma proteína de caráter antigênico, ela está apta a chamar quem quiser que ligue. Então, essa poção FC, ela tem receptores de alta, ela é de muita afinidade para ser o quê? Então, isso aqui não precisa estar na superfície de uma célula não também para acontecer, tá? Lembra quando eu estou com uma resposta infecciosa exagerada. Então, ao mesmo tempo eu estou tendo isso na parede de uma célula, mas eu também estou tendo fora, porque está muito sobrecarregado, né, de micro-organismos. E aí, many moléculas, ou seja, diferentes, né, muitas moléculas do C3b, elas se ligam covalentemente a esse complexo. Então, lembra daquele C3b que foi produzido, né? Então, ao mesmo tempo aquele C3b que é ligado na parede da membrana, C3b também pode opsonizar esse antígeno, né? Então, aqui, isso é bacana. Isso aqui é muito legal. Vamos voltar aqui. Isso aqui está acontecendo de maneira suspensa. Presta atenção aqui. Ai, ficou horrível, mas anota aí. Isso está em suspensão. Mas, ao mesmo tempo, na parede desse patógeno, eu estou tendo o que está acontecendo em nível de parede, na superfície. Então, é muito legal, cara. Chegou até vibra aqui mesmo, assim. Ver como isso é muito bacana. Porque, ao mesmo tempo que ele está captando aquilo que está suspenso, a própria parede lá também, o próprio sistema está formando o C3b na parede do micro-organismo. Será que você está conseguindo acompanhar? Espero que você tenha conseguido acompanhar o meu raciocínio. Então, tipo assim, professora, eu estou com antígeno suspenso. Aí o anticorpo foi lá e captou, que é o intuito era neutralizar. Se um que foi, ligou. Beleza, mas eu também estou tendo na parede desse mesmo patógeno formando isso. Entende? E aí eu estou tendo a formação do C3b, tá? E lembra que a gente viu no slide anterior, que o C3b é uma proteína de opsonização, né? Então, esse C3b foi formado, de um certo modo, então, ao mesmo tempo eu posso estar tendo lise da membrana, mas eu estou tendo esse C3b como um facilitador de fagocitose. Então, está aqui o C3b, ó. E aí eu tenho receptores de alta afinidade, aqui no caso é uma hemácia, isso aqui é bem bacana. A hemácia, ela funciona como um carreador, um delivery. Ela liga esse C3b, ela sai levando para onde? Isso aqui é uma coisa que eu não escuto muito falar nos termos de hoje, mas na minha época na faculdade, eu lembro dos meus professores de fisiologia, eles falavam muito isso. Existem os órgãos hematopoéticos, existem os órgãos hemocateréticos, certo? O órgão hemocaterético deve até se assustar, né? O hematopoético é aquele que produz as células do sangue. O hemocaterético é aquele que limpa as hemácias. E tem dois órgãos que são muito hemocateréticos, é o fígado e principalmente o baço, por isso que é o spleen e o liver. O spleen é de órgão esplênico, é baço. O liver é o fígado. Então, essas hemácias, elas têm 120 dias, não tem? Onde é que elas morrem? Lá no fígado e no baço. Tá? Então, essas hemácias vão lá para o fígado e para o baço, e lá existe o complexo fagocítico, que vai remover esse imunocomplexo que a hemácia levou. Olha como a hemácia é boazinha, gente. Ela vai morrer e ela ainda faz o papel dela, né? Que legal. Então, a hemácia é um carreador de imunocomplexo. Ela leva esses imunocomplexos para onde? Para o fígado. E quais seriam as células do fígado que estão fazendo essa limpeza? São as células de Kupffer, ok? Que são os macrófagos que estão lá presentes. E aí, pega esse imunocomplexo todo, vai embora, patógeno, quando o patógeno é pequeno, né? Muito grande, já não daria. Mas isso aqui complica a vida, por isso que complica, às vezes, a vida hepática e a vida renal de um paciente, se eu tiver muito imunocomplexos, tá bom? Quais seriam os efeitos biológicos dos As? Lembra que eu falei? Geralmente as Bs são aquelas que estão presas na membrana, com exceção da C2A, né? Que é a única que ficou na membrana, e a C2b foi embora. Então, qual é a função, por exemplo, da C5A, que quando a gente formou o complexo C5 convertase, que o C5 foi liberado? Ela é a mais forte de todas, ela é a mais anafilática e quimioatrativa de todas. Então, ela promove a ativação de neutrófilos, ou seja, favorece o recrutamento de neutrófilos,
Aumenta a adesão deles no endotélio, né, justamente para isso, para promover a diapedese, que aumenta a quimiotaxia, a migração em quimiotaxia, estimula nos monócitos a liberação de interleucina 1 e 6, ou seja, ativando mais ainda o processo inflamatório, para ativar mais ainda o macrófago, para ativar o processo de fagocitose, que é isso que eu vi algumas pessoas se confundindo nessa explicação. E a C5A é muito anafilática, os mastócitos têm receptores de alta afinidade para ela, estão promovendo contração da musculatura lisa e aumento da permeabilidade vascular. Então, funções da C5A: quimiotaxia, ativação de monócitos, ativação de macrófagos e degranulação de mastócitos, tá? Isso tudo com o intuito de intensificar a resposta inflamatória. Bom, a gente foi brincando, a gente mostrou um pouco da via lítica, quando a gente mostrou lá formando o complexo de ataque à membrana MAC, mas aqui a gente quer te mostrar um pouco mais detalhado. Então, assim, quando a gente gerou aquele complexo C5 convertase, que era o C4b, C2a e o C3b, né, para formar o C5 convertase, ali a gente está começando a via lítica. Então, você pode anotar isso. Qual é o início da via lítica? É a geração do complexo C5 convertase. Quem é ele, professora? Volta lá. Posso até voltar aqui para ti, mas é o C4b, o C2a, o C3b, né? E aí, então, aquele complexo lá, a gente volta aqui rapidinho, para te lembrar daqui, ó. C4b, C2a, C3b, tá? Então, esse é o C5 convertase. Ele é o início da via lítica. E aí, quais são os componentes, então, do MAC? Aí você viu, aí peguei o C5b, ele ficou preso na membrana, depois ele se juntou com o C6, com o C7, tipo como eles tomassem um proteaway, ficou fortão, aí depois veio o seu C8, que veio dar uma estabilidade, aí começou a formar o C9. É mais ou menos isso que a gente vai te mostrar aqui. Então, quem entra na formação do MAC, professor? O C5, C6, C7, C8, C9, tá? Aqui fica uma sequência bem bonitinha, né? Lá no início a gente vê que não é bem assim, C1 puxa C2, não. C1 você viu que puxou C3, aí foi para C4, né? E aí para depois chamar o C2, enfim. Então, a via lítica MAC, ela é formada a partir da ativação de um C5. Então, está aqui o complexo, C4b, C2a e C3b, chegou o C5, vai ser quebrado em C5a e 5b, aí eu tenho o 5b, o 5b vai para onde, turminha? Ele aqui já era para estar ligando aqui a membrana, mas ele vai pesar, né, quando ele se liga com o C6 e quando se liga com o C7. Muito bem, o C7, então, aí ele pesa, ele prende na membrana esse complexo, fica grande, robusto, então é a inserção desse complexo lítico na membrana, que chama o C8, que insere mais ainda, ó, você tá vendo que tá aumentando a inserção na membrana, né? E aí começa os policomplexos de C9. E aí eu tenho a formação, então, do MAC. Então, isso aqui é como se fosse uma ancoragem, né? Você viu aí o efeito? Vamos lá de novo. E o que esse MAC faz, gente? Tá aí o efeito para você. Tinha que ser diferente esse efeito sonoro. Rompe a membrana. Isso é desequilíbrio osmótico, tá? Isso não é apoptose, isso não é, por gentileza. Isso é lise de membrana, tá bom? E aqui a gente tem uma microscopia eletrônica de transmissão que mostra pra gente bem aqui o MAC, ó. Tá vendo? E a célula entra em desequilíbrio osmótico. Show de bola, né, galera? É muita sopa de letrinha, como eu falei, mas é isso, tá bom? Então, terminamos ali a clássica. Agora a gente vai para a alternativa. O que seria a alternativa? O nome já fala. Bom, se eu vou depender só de anticorpo para ativar o sistema complemento? Não, eu tenho uma outra alternativa, entendeu? Essa é brincadeira. Não preciso de anticorpo, eu tenho outras alternativas. Então, vamos atrás dessas alternativas. Não depender só de anticorpo. Então, tá aqui, sem a participação de anticorpo. E como é que ela começa? Ah, minha filha, isso aqui poderia até brincar contigo, como é que eu dizia assim, é uma clivagem espontânea do C3. Professora, como é que ocorre essa clivagem espontânea do C3? É simplesmente uma abdução, né? Eu quero pensar assim, ó, quero pensar aqui. Na fisiologia, a física é muito importante, a física e a química. Então, as moléculas, quando elas interagem, quando a gente tem aquela história do potencial de membrana, lembra? Eu quero pensar a partir daí. Algum potencial de membrana, algum potencial elétrico ali, né, me leva a crer que esse C3 tem essa afinidade pela membrana e ele pode ser, então, assim, hidrolisado. Aqui vai participar a água do processo.
Então, não é assim, chegou e baixou lá o espírito. Não, não é isso. Tem física no meio, né? Então, é uma perturbação dessa milivoltagem da membrana, algo do tipo, uma alteração de pH, algo sinaliza em algum momento na superfície da membrana para que promova essa ligação de C3 e essa quebra espontânea dele, né? Então, desde que seja uma alteração de pH, uma alteração do potencial de membrana, alguma coisa do tipo, tem que ter, tá? Então, vamos lá. Como é que funciona o sistema complemento na via alternativa? Então, a alternativa é não usar anticorpo, como eu brinquei com você, então não tem informação do complexo antígeno-anticorpo. Como é que essa quebra espontânea do C3? A água participa desse processo. Então, assim, para eu formar esse C3b, que eu preciso desse C3b lá na membrana, esse C3 ele tem que ser hidrolisado, tá? Aqui a gente vai te apresentar esse processo em duas etapas. Um que a gente fala que é uma etapa muito instável, até chegar na etapa mais estável, tá bom? Então, mas a gente vai fazer com calma. Ou por alguns tipos também de parede celular. Às vezes o próprio micro-organismo, na parede celular dele, ele permite essa aderência, vamos dizer assim, do C3, né? Essa complementação do C3 e que também, na presença da água, promove a ativação desse C3 de uma forma ionizada que a gente fala. Aí nessa via alternativa, a gente não tem um anticorpo, mas lembra que a gente falou que a gente vai ter outros compostos participando, né? A gente vai falar muito dessa properdina, ela é muito importante para intensificar esse processo, para promover a formação de um complexo estabilizante, ou fator P, como a gente fala, porque esse C3, como ele não teve uma ancoragem com base no C4, no anticorpo anterior, alguém tem que dar uma estabilidade para isso, para que ele fique firme na membrana e comece a formar o complexo C3 convertase e, consequentemente, o C5 convertase, que é mais ou menos o que a gente viu na clássica ainda agora. Então, vamos avançando. Esse quadro aqui, primeiro, ele é um resumão da alternativa, mas eu tenho ele detalhado mais daqui a pouquinho. Vamos começar desse resumão, vamos devagar. Então, por alguma carga d'água, baixou aqui o C3 espontaneamente, não lembra que eu te dou as possíveis hipóteses para isso acontecer. A água presente no meio externo, ali na membrana, promove a clivagem desse C3, uma hidrólise. Essa clivagem do C3 gera C3A e C3B, você já tem acompanhado um pouco isso. Esse C3B, a tendência dele é se ligar à membrana. O que é essa hidroxila e essa amina? Pensa aí comigo, rapidinho, galera. O que é essa hidroxila e essa amina na membrana? É isso, gente. A membrana, ela é lipoproteica, não é? Nas porções proteicas da membrana, a gente tem a porção carboxo terminal e amino terminal. Então, na carboxo terminal, a gente encontra hidroxila e na amino terminal. Então, esse C3B se liga, né, a essas regiões, para que ele possa, em função da diferença elétrica de elétrons, ele se complexa em uma região dessa, uma proteína, tem que ligar, alguma proteína na membrana tem que ligar C3B. O C3B, uma vez ligado na proteína de membrana, então tá aqui, esse é o antígeno, né, tudo direitinho, a gente tá vendo a parede, C3A foi lá, fazer o que ele faz melhor, quimiotração, anafilaxia, mas quem faz melhor do que ele é o C5A, lembra? Vem o que a gente chama de um fator B. O que é esse fator B? É uma proteína, é uma outra proteína que em nível de membrana, ele é recrutado para estar ali, né? A gente não vai ter os mesmos nomes como C4, C5 que a gente foi vendo lá, lembra que são nomes diferenciados aqui. Então, esse fator B, quando ele se liga no C3B, o C3B ele já tem uma função enzimática, lembra? Ele quebra esse B. Então, aqui vai ser aquela mesma história. A gente vai quebrar BAzinho, BBzinho. Lembra da sopa de letrinha? Então, o B ele vai gerar um A, e ele vai gerar um Bzinho, tá? Então, esse C3B ligado, juntado com o fator B, ele vai quebrar esse fator B. E vai quebrar em BAzinho, que é isso que você está olhando, e quebrou em BBzinho. Até brinca aí, né? Bem aqui, ó. Então, aquele C3B quebrou e formou o BBzinho. O bebezinho, até deu certo. Esse C3Bzinho com o bebezinho formou o complexo C3 convertase, que é diferente do complexo C3 convertase que a gente viu na clássica, né? Então, tá vendo? Elas têm que se resolver aqui, não importa o tipo de complexo que ela forma, mas ela tem que confluir para o C5. Aí sim, a gente também tem que chegar no C5 convertase. Então, anteriormente, lá na via clássica, a gente tinha o C4B com o C2A. O C4B com o C2A, se quiser voltar lá para confirmar, tu volta. Se eu errei, é só uma questão de letrinha, tá? Ele formava o complexo C3 convertase. Aqui a gente tem o C3Bzinho, bebezinho, formando o complexo C3 convertase. Aí vem a properdina, que a gente falou que é o fator P. Ela vem para estabilizar mais do que no que isso aqui na membrana, é como se fosse fixar mais ainda na membrana, tá?
E aqui ocorre de novo o que aconteceu na clássica. Lembra que a clássica, quando ela quebrava o C3, ela formava C3A e C3B, né? E lembra que o B, ele amplificava? Aqui a mesma coisa acontece. Também ocorre uma alça de amplificação. Eu formo mais ainda C3B, muito C3B. Eu começo a quebrar vários C3 para formar vários C3Bs, tá? E esse C3B se liga de novo e vai formando tudo isso aqui de novo, formando mais C3 convertase, tá? Então, vamos lá. Então, C3Bzinho, bebezinho, pega o C3 e quebra. Ô, professora, vamos lá. Então, foi embora o C3A. Então, é sinal que ele vai formar o C3B. Então, vai ficar C3B, C3B, bebezinho, 3B. Tá bom? C3B, bebezinho, 3B, forma o complexo C5 convertase. E agora sim, ele está bem firme, está bem ligado à membrana. Então, a C5 convertase vai pegar o C5 e vai quebrar em C5A, que é uma das mais anafiláticas, essas duas juntas, né? Trabalham muito bem. E aí eu vou formar, então, o C3Bzinho. A sequência aqui não importa muito não, tá, gente? Então, vai formar o C3Bzinho, bebezinho, C3B, 5B. Então, isso aqui fica ligado para começar a formar o complexo de ataque à membrana, tá? Então, toda essa brincadeira aqui, por exemplo, que a gente foi vendo, C5B, né? Cheguei no C5B, consegui formar o meu C5B, que é o C5 convertase, vai de novo fazer aquela mesma reação. C6, C7, né? Formando aqui direitinho para chamar o C8, para chamar o C9. E, consequentemente, eu tendo vários C9, ó, o C5B, ele é estabilizante para esse processo, tá aqui, ó. Porque, querendo ou não, é C5B, tá vendo? Para formar o MAC. E a citotoxicidade dependente do complemento, é o que a gente chama, tá? Essa sigla, vocês podem ver muito por aí, foi até bom lembrar disso aqui, CCD, é a citotoxicidade dependente de complemento, CCD, tá? Dependente do complemento, citotoxicidade dependente de complemento. Vamos ver mais detalhado agora, tá? Então, o que seriam os componentes da primeira fase da via alternativa? Vamos lá, eu tenho o C3, que espontaneamente ele vai ser quebrado, né? Aí eu vou chamar o fator B, depois vou chamar os fatores D, a properdina, né? A gente só lembrando aqui que esse fator D aqui, ele é ligado ao C3B, ele vai dar ele vai dar uma instabilidade, ele vai promover esse lise, né, do B, de um certo modo, tá? Então, vamos lá. Então, fator D e fator P. Então, essa é a galerinha envolvida, são os atores envolvidos, tá? C3, B, D e P. Então, tá lá o C3, bonitinho, legal. E aí, galera, vamos ligar em algum lugar? Vai, peraí, ligou. Ele tá ligado, a água entra no processo, forma o que a gente chama de um C3 instável. Esse I quer dizer isso, ele não é muito estável, tá instável, mas ele tá em processo de formação. Então, a geração desse C3 convertase. É um C3 convertase, mas não é um C3 convertase propriamente dito ainda. Vamos ver o que vai acontecer? Esse C3 é capaz de chamar o fator B, que a gente viu naquela hora, para quebrar o B. BA ou Bzinho. Bebezinho, lembra que a gente falou? Só que aqui eu tenho que ter um C3Bzinho, lembra? A gente não tem C3Bzinho, então por isso que ele diz que a gente é instável, tá? Ele está se estabilizando, ele precisa se estabilizar na membrana. Quem dá essa estabilidade mais na frente? Mas lembrando lá, o fator D vai chegar, né, proteína. Aí chegou o fator D, o cara que promove essa estabilidade aí para formar realmente esse complexo C3 convertase. O que vai acontecer? Aí sim, esse C3 ainda instável, ele conseguiu quebrar o B em bebezinho, tá bom? E formou um BAzinho em algum lugar. Porém, esse complexo C3 e B tem uma meia-vida muito curta. Então, o que vai acontecer com ele, professora? Ele chama, de fato, agora um C3. Lá naquele quadro que eu te mostrei, não dá para apresentar tudo isso. Então, assim, é uma reação dentro da outra, sabe assim? Para eu chegar para pegar um C3, primeiro eu tenho que ter o C3 instável, que é aquele que foi quebrado por água. Aí ele começa a chamar B, mas ele sozinho não vai fazer isso aqui acontecer. Aí agora sim que liga um outro C3 para realmente ser clivado. Agora acontece a quebra, tá vendo? Então isso aqui é como se ele ficasse o café com leite, mas é um café com leite muito importante. Para poder começar a formar o complexo C3 convertase mais estável. Quem precisou entrar aqui na história? O D, foi o D que deu o empurrão, né? Para realmente quebrar o B, o fator B em bebezinho e C3B. Então aqui eu já tenho o complexo C3 convertase formado que a gente viu agora. C3B bebezinho. Então, beleza. Aí sim. Então, o C3B, ele tá
tendenciosamente preso na membrana, ele quer ficar preso na membrana. Aqui, lembra que ocorre a alça de amplificação, vários C3b também são formados igual da via clássica. Ele, agora sim, eu estou começando de um estável. Lá foi só te dando a brincadeira do que acontece antes. Agora sim eu tenho o C3b, que aí o fator D entra, isso que eu quis dizer, quebra o B em BA e BBzinho e forma então C3 convertase, C3B, BBzinho. E aí eu vou formando cada vez mais C3. De novo, entende? E aí, então, quando eu ligo mais um C3 e formo um C3B, BBzinho, C3B, BBzinho, aí eu já estou começando, estou amplificando, né? O loop de amplificação de formação do C3B. Eu quero formar mais C3Bs possíveis, porque isso é o caminho para eu formar mais C5 para chegar na fase da via lítica. E o C3A foi embora, tem, ó, C3Bs, e aí vou formando mais complexos, mais C3B, tá vendo, ó? Amplificando. Isso é uma reação de amplificação, é o looping que a gente fala. Quanto mais eu formar C3B, melhor. Lógico que tudo tem um controle, tá? Então, esse é o looping. Aqui, ó. Beleza? Então, para cada C3 que eu quebro, eu também produzo um C3A. Tá bom? E aí, esse complexo, então, se amplifica, né? Fica um amplificando o outro. Isso está acontecendo na parede lá do micro-organismo, tá? E aí, então, esse C3B, ele fica estável. A gente já vê que ele é o C3B bebezinho. E agora ele vai promover a ativação do C5. Então, o C3b encontra um protetor na sua membrana que dá essa estabilidade, que é a properdina, tá? Que é aquele fator P. Tanto aqui, quebrou, e que está bem repetitivo, para a gente ir memorizando, porque é uma sopa de letrinha. E aí vem o fator P, que é a properdina, ele é um protetor. Por que isso, professor? O que é esse protetor? Essa via alternativa, ela ocorre, lembra, tanto a alternativa quanto a clássica pode estar ocorrendo também todas as nossas superfícies, né? Essa properdina, ela dá uma estabilização, ela diz realmente se isso veio para ficar, tá? Por isso que é esse protetor. E aí, então, mais C3 e começa a amplificação. Lembra que eu te falei? Ela dá essa estabilidade. Então, o complexo C3Bzinho, BBzinho, é o que a gente chama de quebrador da C5, né? Então, este C5 convertase é estável e atua agora na via alternativa exclusivamente do complemento. Então, quem seria o complexo C5 convertase? Em cada uma dessas vias. No caso, a gente vendo aqui, tanto na via clássica da lecitina, como na via alternativa. A via clássica e lecitina tem o mesmo complexo C5 convertase. Então, quem era o C5 convertase aqui da alternativa? Era o C3Bzinho, BBzinho, 3Bzinho, lembra? Então, tá aqui, ó. Isso aqui eu acho bem bacana esse resuminho aqui, que a gente conseguiu montar para vocês. Preste atenção nisso. Professora, significa dizer que o complexo C5 convertase, tanto da clássica quanto da lecitina, é o mesmo, meu amor, tá? Então, é formado por C3, C4B, C2A, C3B. Você vê que o C3B está sempre na parada? Ele é necessário, tá vendo? É ele que é o promotor de tudo, né? É o primeiro, vamos dizer assim, é o primer. É ele que direciona. É o forward, é o que dá sequência, né? É o que direciona, né? Então, esse aqui é tanto comum para a clássica como para a lecitina, e sim muda da alternativa, que é o C3Bzinho, BBzinho, 3Bzinho, tá bom? Isso aqui é uma boa questão de prova. Fiquem grudados aí nesse negócio. Então, há uma convergência das vias clássicas e alternativas. Você vai dizer, professora, se ela não vai falar da lecitina, a lecitina, a única diferença, meu bem, é que em vez de uma ser um Q e de um antígeno anticorpo, eu tenho, lembro, uma manose na membrana, e o ligador de manose se, né, liga, fica até prolixo, liga nessa manose e promove a quebra daquilo que a gente foi vendo lá, do C4, do C2, para chegar nisso aqui, tá? Então, mas se eu não tiver aqui nessa aula, eu pego mais imagens e deixo pelo menos o material para vocês no cigarro, da ativação dessa via das lecitinas, tá bom? Então, tá aqui a via clássica, proteína C1Q, quebra C4, quebra C2, C3, para formar o complexo C5 convertase, que é o C4B, C2A, C3B. Aqui a gente tem, lógico, aqueles fatores instáveis no começo, mas a gente tem a proteína C3, né, que vai sendo quebrada, C3B, bebezinho, foi um fator D que dá essa estabilidade, a properdina, e eu formei o C3B, bebezinho, 3B, para formar de novo o complexo C5 convertase, que é o padrão, a via comum, a espinha dorsal comum, para as vias clássicas e alternativa, e também para a via das lecitinas, tá? Então, aqui a gente tem um mapão aqui do sistema complemento, tá bom, gente?
Olha, se eu não me ater a explicar este mapa todinho de novo, porque eu já te expliquei ainda agora, né? Porque alguns alunos comentaram, a professora passou de vez de um slide, não explicou, não atentou. Às vezes, gente, é porque é repetitivo os slides. Se você prestar atenção numa aula anterior, no slide anterior, eu já expliquei aquilo ali. Então, às vezes, eu não vou me ater no detalhe de uma molécula daquela no outro slide, porque eu já tinha explicado no outro, tá? Mas vamos lá aqui, vamos trabalhar. Então, vamos ver aqui. A via alternativa. A alternativa é não usar anticorpo, lembra que a gente falou? Então, o C3 ele é quebrado por hidrólise, o C3A vai embora, o C3B entra o fator B, o BA vai embora, forma o C3B bebezinho, esse C3B bebezinho também em função de uma properdina de uma outra molécula, quebra esse C3B, que é o C3 convertase, C3B bebezinho, bebezinho, formando o complexo C5 convertase, que é a via comum. Preciso explicar isso aqui tudo de novo? Já estava antes lá, né? Mas tudo bem, o C5 liga com o C5B, o C5B fica estável entre o C6, o C7 e o C9 para formar o MAC. Então, está aqui o MAC, C5B, C7, 8, 9. Vamos para uma outra via. A via clássica, aquela que precisa da ligação de corpo, a proteína C1Q, mais precisamente a porção S, quebra o C4, ela quando está ativada, quebra o C4 e C4B, C2A, o C4A vai embora, perdão, C4B fica na membrana, que quebra o C2, C2A e C2B, o C4B, C2A é o C3 convertase, que quebra o C3 e C4B, C2A, C3B, que forma o complexo C5 convertase. E aqui a gente tem a amplificação, né? A gente tem C3B produzido em grande quantidade, aí ele acaba que esse C3B comunica aqui para as duas vias, tá vendo? Agora está aqui a lecitina, que é o que a gente não tinha tido no slide claramente. Eu tenho a manose, lembra que é uma estrutura de carboidrato na parede de alguns tipos de micro-organismos, né, na parede do micro-organismo, na célula do micro-organismo UOL. Eu tenho uma proteína que é ligadora dessa manose. Essa proteína, quando se liga, ativa o complexo lítico, tá? Professora, qual seria o complexo lítico? Se ela não mostrar, não vai ter criatura, mesma coisa. É como se fosse o complexo lítico do C1Q, certo? Em que a porção S quebra C4. Uma vez ligando ao receptor de manose, o MASP ligando a uma manose, isso forma um complexo lítico que liga com C4 e segue a mesma via da clássica. A única diferença é que não é um C1Q e nenhum antígeno de corpo. É simplesmente na parede do micro-organismo eu tenho manose. E aí eu venho com o ligante de manose. E isso é um complexo lítico que vem e quebra quem? C4. Segue a mesma via do padrão clássico. Ok? Bem legal, né? Esse esquema dá para estudar ele facinho. Então é isso, a via das lecitinas, muito semelhante à via clássica, porém não tem a participação de anticorpos. A ligação da proteína liga uma manose. Ah, professora, não tem o slide, a senhora não explicou. Expliquei sim, criatura, tá bem aqui, tá? Já para deixar claro aí para algum pensamento, dizer, ah, a senhora não explicou. Tá aqui. O processo é o mesmo, tem uma manose, tem um ligante manose, e esse complexo ativa o C4. Bom? E aí a gente entra já em finalmente. Esse aqui, algumas proteínas têm nomes até bem distintos, diferentes, e eu vou até deixar um artigo em anexo, de onde eu até me baseei um pouco essa aula, que existem algumas proteínas que bloqueiam alguns processos. Por que você pensa isso? Porque assim, ó, isso aí não acontece só na superfície do patógeno, acontece também na superfície das nossas células. Então, diferentes etapas fazem com que diferentes etapas que possam ser bloqueadas, né, não deixem que isso avance para a formação do MAC, que é o que a gente tem estudado tanto. Então, quem é essa proteína que a gente estudou tanto? Né, C1Q, ela não tem a porção RS. Então, essa proteína aqui, C1 e NH, ela liga na porção S da C1Q. Se isso aqui liga na porção S da C1Q, essa proteína está apta a continuar quebrando C4? Não. Então, essa proteína será uma reguladora, não deixa começar desde o princípio um C4. Isso aqui poderia ser um processo de uma doença autoimune. Imagina que um anticorpo liga numa proteína minha, da minha própria célula. E uma vez ele ligando, ele começaria um MAC, né? Um complexo de ataque à membrana. Então, isso não pode, certo? Então, está bloqueado ali. Então, agora mesmo a gente tem várias dessas bloqueando para alguns tipos de anticorpos autorreativos que a gente produziu. Um outro que a gente tem seria esse fator I,
O que seria o fator I? Ele não deixa quebrar C2, tá? Então, quando a gente tem a formação do C4B, e no caso isso aqui seria uma via alternativa, que a gente tem o PPzinho, vamos dizer assim, com uma properdina ligada, ele não deixa isso aqui avançar, né? Então, ele não deixa aumentar a formação do complexo de membrana, saindo de um nível C3 convertase para o nível também C4 convertase. Então, o fator I, ele bloquearia nessa região, mais ou menos aí, né? E formaria C4s que a gente nem entende, ó, nem quais seriam as funções dele, mas seriam C4s inativos, C4s que não teriam funcionalidade nenhuma, né? Então, também é uma maneira de bloquear e não deixar, numa via alternativa, que é aquela que não tem a presença do anticorpo, não deixar ter a formação do C3B-bebezinho, lembra? Para quebrar C3, tá? Então, o fator I teria essa relação, seria uma proteína de regulação, tá? A gente também teria um fator B. Onde é que esse fator B, perdão, o fator H, que é esse aqui, né? Então, o fator H, ele já não deixaria o fator B agir. E o fator B, a gente viu que ele age lá na via alternativa. E ele é que vai ser quebrado em BAzinho e BBzinho também, né? Isso aí bloquearia também a formação, a junção do C3B e formação daquele C3B estável, né? Para chegar e formar o C3 convertase. E aí, no mesmo caminho também, a gente vai ter os fatores Is também que vão bloqueando, né? Então, o organismo, ele lança mais mão dessas proteínas de regulação quando a gente está no nosso estágio Is, do saudável, do que em responder a um patógeno. Então, é mais energia produzindo isso do que numa resposta inflamatória, tá? Então, o fator H. Aqui a gente tem uma outra proteína que é um fator de decaimento da aceleração do processo de quebra, né? Então, desse complexo aqui, isso aqui já seria uma via clássica, se você lembra, né, isso? Onde a gente tem a formação de C4A, C2A, que seria o início do complexo C3 convertase, mas quando essa proteína se liga nesse complexo C3, ela desacelera. Ela também não deixa isso aqui quebrar mais ainda C3 convertase, né, e formando. E aí o fator I entra de novo, potencializa e forma moléculas inativas, C4C e C4D. Então, isso aqui é uma proteína de desaceleração do complexo C3 convertase, tá bom? E aí soma, e vai às vezes um amplificando o outro. O fator I potencializa com essa, entra também os fatores que a gente viu agora, o fator H, ele é mais para via alternativa, né? E aí o fator I entra de novo e bloqueia e não deixa formar o C3 convertase, né? Vê que eles se amplificam, né, um ao outro. E aí a gente também tem outras proteínas regulatórias, que são aquelas que já vão atuar lá naquele momento que a gente já está formando, iniciando o complexo de ataque à membrana. Lembra do C5? B que se junta ao C6, o C7, então tem uma proteína S que ela vai se ligar aqui para não deixar a proteína 8, que era bem aqui o C8 entraria. Então, se o C8 também não entra, eu não tenho a formação do complexo de ataque à membrana, né? Então, as células próximas não conseguem ser destruídas e atacadas, né? Então, a gente tem aqui uma proteína S que já vai agir mais em nível de formação do complexo de Lise, né? E a gente também tem outras proteínas que, tipo assim, ligou o C8, tá, professor? O C8 ligou, e agora? Aí vem uma outra proteína, que seria o HRF, que ele já bloqueia a ligação do C8 com quem? Com o C9. E aí não tem a polimerização, são os polímeros, a formação de vários C9s. Tá vendo como são vários níveis? A gente viu que tem um nível, vou só voltar aqui um pouquinho. Tem um nível que ocorre em nível de início de clivagem, numa clássica, que é no sítio S, da C1. Tem um nível que diz assim, clivou, passou esse nível, mas eu não vou deixar formar o complexo C3 convertase, que é o fator I. Então, o fator I, ele é um bloqueador de C3 convertase. Pode colocar aí o fator I, tá? Aí, tá, mas lá na alternativa, e aí, professora, se tá a alternativa assim, anticorpo, como é que funciona? Vê o fator H, que é o mesmo raciocínio, não deixa o C3B quebrar o fator B, né? E formar também o complexo C3 convertase, tanto na via alternativa, e vem de novo o fator I, não deixando aqueles que já foram, sei lá, quebrados no começo e bloqueando mais ainda. Aí a gente tem uma proteína de decaimento, caso eu não consiga quebrar, desestabilizar aqui a 1S, né, deixá-la trancada, mas olha, eu não vou deixar formar C3 convertase. E aí vem de novo o fator I também soma mais ainda, né? Esse fator I é o cara. Ah, mas eu cheguei a formar o complexo de ataque à membrana. Beleza, mas tem uma proteína S que não deixa ligar C8. Tá, mas e aí, caramba, C8 ligou. Agora vem uma proteína HRF que não deixa ligar o quê? C9. Então, essas regulatórias são muito mais importantes para manter a homeostasia corporal do que se preocupar em atacar um patógeno. Aqui eu tenho um quadro para que você leia, tá? Isso aqui eu não vou ler agora, mas está aqui o quadro,
leia o que seria tipo fator I, fator H, onde eles estão atuando, né? Quais seriam as funções dele. Aqui a gente tem a concentração sérica, às vezes, de algumas proteínas dessas que podem ser dosadas e tudo mais, tá bom? E as siglas te dizem mais ou menos onde cada uma está atuando e o que está fazendo. Isso aqui você pode ler, não preciso explicar tudo isso, que a gente já conversou um pouquinho, mas você se atenta principalmente ao fator H, o fator I, aquela proteína S que a gente conversou ainda agora, tá bom? Só para complementar. Então, vamos lá. Então, as vias de ativação do complemento, nós vimos via clássica e via alternativa. Essa aqui tem uma alternativa, ela não depende do anticorpo, essa aqui depende do anticorpo. Ambas precisam formar o complexo C3 e C5 convertase. Uma vez ativado o C5 convertase, eu começo a ter... Então, o C5 convertase ele é o ponto de partida para a via lítica de ataque à membrana. Tá bom? Então, resumo das funções das proteínas do complemento. A gente tem funções benéficas, vamos começar por elas. Primeiro, opsoniza, para potencializar a fagocitose, promove quimiotaxia e ativação de fagócitos. Como é que ela ativa fagócitos? Lembra? Aumentando a produção de interleucinas, principalmente A1 e A6, anota aí. Promove lise de bactérias e células infectadas ou células também que foram transformadas. Promove a regulação da resposta também de anticorpos, tá? Limpeza também de imunocomplexo, a gente explicou um pouquinho essa lá, tá bom? E fagocitose também de células que estão em apoptose, tá? Então, são vários benefícios aí do sistema complemento. Agora, a gente tem uma questão maléfica, pode inflamar demais e gerar muita anafilaxia, pode levar um choque anafilático, se aquele número de C5 for muito alto, C3A, lembra C3A e C5A. Então, isso aqui tem que ser controlado, tá? E quem seria os receptores nas membranas das células para essas proteínas do complemento? Então, por exemplo, para ligar C1q, a gente tem um receptor, o C1R, que está lá nos eritrócitos. Lembra que o eritrócito é o delivery? Ele leva aquele imunocomplexo, está nas células fagocíticas, está nos linfócitos B, então ele consegue interagir com todas essas células. A gente tem receptor de C3A e C4A também, mastócito e basófito, então isso significa dizer que degranula muito esses órgãos e aumenta, às vezes, uma resposta inflamatória ou alérgica. Aqui também tem o receptor de C5A muito em mastócito e basófilo e também nos eosinófilos e células fagocíticas, aumentando ainda mais a resposta inflamatória. Tá? Quais seriam as deficiências do sistema complemento? Então, a mais importante dela é aquela que a gente apresentou logo no começo da aula, que é a deficiência de C3. E isso leva o quê? Se eu tenho pouco C3 ativado, uma falha na função fagocítica da célula, uma falha na montagem de uma resposta imune adaptativa normal, adaptativa, tem um erro bem aqui, né, gente, por favor, é um T, e deixa a pessoa mais suscetível às infecções recorrentes. Ah, professora, por que gera uma falha na fagocitose? Se eu estou com pouco C3, o C3 lembra que ele facilita? Ele é opsonizador? Ele forma um imunocomplexo? Daí você já responde, tá? Se eu tenho pouco C3 também, eu não consigo promover uma melhor até apresentação de antígeno, então também prejudica a minha adaptativa. Se eu tenho pouco C3, eu vou ficar mais imune, mais suscetível à infecção, por quê? Eu não estou tendo lise de membrana, eu não estou tendo fagocitose, eu não estou tendo produção de anticorpos. A pessoa tende a ter um maior grau de infecção. Eu espero que vocês tenham gostado. Não sei se você vai ver de dia, de tarde ou de noite, então bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou muito grata, fiquei muito feliz por essa aula. Ela é uma aula gostosa, eu chamo ela de sopa de letrinhas. E eu espero que você possa tirar bom proveito desse estudo. Eu vou deixar um artigo também, acho que no CIGA, para que vocês possam fazer a leitura. É um artigo que é mais ou menos, foi em cima desse artigo que eu montei a aula. Então, você vai lendo o artigo também, você vai lembrando do que eu falei, tá bom? Então, fiquem com Deus, eu deixo esse texto aí para você, para temer a Deus e guardar os seus mandamentos, porque esse é o dever de todo homem. Fiquem com a graça e a paz de Cristo, e eu espero revê-los logo na nossa próxima aula. Fiquem com Deus, até.